Eu sou a terceira geração de cabeleireiros da minha família. Tudo começou com a minha avó fundando o salão dela há mais de 65 anos atrás, em Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Minha mãe também seguiu a profissão e se tornou cabeleireira. E até hoje em dia o salão continua sendo referência na cidade e na região, recebendo clientes do norte a sul de todo o país. Eu sei que você está pensando aí agora, Felipe, mas aí fica fácil, com 2 gerações antes de você, não tinha como dar errado, né? Pois é, eu também pensei assim, mas não foi bem isso que aconteceu, não. Quando eu comecei, assim como qualquer pessoa que está começando, eu não tinha nenhuma cliente. Quando a gente está começando, as pessoas têm medo de entregar o cabelo para ser cortado, para fazer luzes. Mas aí eu percebi a grande procura que existe pelos alisamentos. Eu vi ali chance de conseguir as minhas primeiras clientes e conseguir crescer, porque no alisamento tinha mais possibilidade de sobrar clientes para mim. Então eu fui atrás desse negócio. Foram dezenas de visitas de representantes e técnicos das mais variadas marcas e produtos para apresentar e ensinar a fazer os alisamentos. E eu não sei se você também passou por isso, mas seguir o que eles falam pode ser um caos. Cada marca, cada representante fala uma coisa diferente. Um fala que pode isso e não pode aquilo. O outro fala que aquilo não pode, mas isso pode. Ensinam de jeitos diferentes e a cada vez parecia que ficava pior. Eu não conseguia fazer um liso perfeito. Eu não conseguia fazer nem um liso mais ou menos, nem meia boca. E todas elas, as clientes, ligavam falando que o cabelo tinha voltado, que não tinha pegado e que tinha que retocar. Que sofrimento era ter que fazer tudo de novo, sem receber nenhum real, porque afinal a culpa era minha, porque eu não tinha conseguido fazer um bom trabalho e eu não queria que elas saíssem falando mal de mim por aí. Mas desse jeito eu estava pagando para trabalhar. Além de não alisar, o cabelo desbotava inteiro. Apesar de todo mundo falar que é normal desbotar, eu me sentia muito mal com aquilo, porque eu queria fazer um cabelo realmente perfeito. Eu lembro até hoje o frio na barriga que dava, o mal-estar toda vez que eu via uma cliente que eu tinha feito dias antes chegando ali na porta do salão. Eu já sabia, meu Deus, eu ia ter que retocar. E depois de algum tempo elas voltavam com o cabelo todo afinado, minguado, para me mostrar que eu tinha acabado com o cabelo delas. O que mais pegava mesmo era o olhar delas me encarando com aquela cara de desaprovação, de decepção e até medo de entregar seus cabelos para eu cuidar. Eu não aguentava mais, eu desisti de fazer lisos, de verdade. Na época eu usei como desculpa o que as grandes marcas pregavam, que crucificavam a progressiva e me virei contra os alisamentos. Sabe aquele povo que fala que progressiva é do capeta e que fala que progressiva não é compatível com nada? Pois é, eu tava desse jeito. Então eu cheguei a desistir de ser cabeleireiro de vez. Fui cuidar da administração do salão porque eu achei que ali eu poderia ser mais útil. Mas aquilo não me dava prazer, então eu montei um bar aqui em Ribeirão Preto. E aí foi quando a casa caiu de verdade. Eu descobri que eu sabia menos ainda de bar do que de alisamento. Eu quebrei completamente e fiquei muito endividado. Eu fiquei com mais de 200 mil reais em dívidas. E para completar, a minha esposa ficou grávida da minha filha, da Catarina. Cara, que desespero. O que eu ia fazer? Só tinha uma coisa que eu sabia fazer, ainda que mal. Eu só tinha uma saída. Enfrentar o meu medo e voltar para o salão. Eu tive que engolir a minha depressão, minhas crises de pânico, inclusive o meu orgulho. Eu tinha que fazer essa parada dar certo de qualquer jeito. Eu tinha que aprender a fazer o liso perfeito de uma vez por todas. E é muito louco o poder que nós descobrimos que nós temos quando nós estamos no limite, no fundo do poço. Eu comecei a procurar que nem maluco alguma solução para os alisamentos. Lá atrás eu tinha me especializado em tratamentos capilares, em saúde capilar. Inclusive eu tinha montado até um pequeno laboratório no salão para fazer os meus testes e estudos e cheguei a escrever um livro sobre tratamentos e saúde capilar onde eu reuni 10 anos desses estudos. O livro A Verdade sobre o Seu Cabelo, que foi inclusive usado como literatura obrigatória e recomendada por várias universidades e citado em congressos científicos ao redor de todo o mundo. Mas, vamos ser sinceros, livro no Brasil não vende e as clientes não querem tratar o cabelo, principalmente porque eu ainda não sabia como vender. Resultado? Tudo isso não tinha adiantado nada. Então eu pensei, e se eu juntasse as duas coisas? E se eu conseguisse fazer um alisamento melhor, combatendo as dificuldades e problemas que eu tinha com isso, usando os meus conhecimentos de saúde capilar? Será que seria possível? Comecei a estudar então os alisamentos, os ativos e como tudo isso funcionava no cabelo e mergulhei nisso por alguns meses. Eu comecei a desvendar vários mitos do alisamento com o que eu estava descobrindo sobre a ciência por trás deles.
Daí eu juntei tudo que eu sabia sobre saúde capilar com as novas descobertas sobre os alisamentos e comecei a criar técnicas para cada um dos problemas. O desbotamento, o retoque, o amarelamento, o liso e loiro no mesmo dia. Enfim, chegou um ponto que parecia que eu tinha tudo que eu precisava para chegar num método consistente. Então, era hora de testar. Comecei uma temporada de testes e testei cada uma das técnicas. Teste atrás de teste, mais teste até que... Uau! Deu certo! Aí aconteceu uma coisa muito legal. A Bia, minha esposa, descobriu que todo mundo que tenta fazer alisamentos tem as mesmas dificuldades que eu tinha e também descobriu que 80% das brasileiras querem ter o cabelo liso, mas não ficam satisfeitas. Então eu decidi começar a ensinar esse método para mais cabeleireiros, afinal isso poderia mudar a vida de muita gente que tem o sonho de ter sucesso como cabeleireiro e entregar cabelos perfeitos para suas clientes. E quando eu passei a ensinar a mais pessoas o método Lisos, foi legal demais ver tanta gente de tanto lugar diferente, tantas realidades diferentes, desde quem nem era cabeleireiro até professores e educadores da nossa área, conseguindo os mesmos resultados sem importar os tipos de cabelo, as cores dos cabelos ou os produtos que usavam. Eu tinha chegado num passo a passo poderosíssimo que não só permitiu um liso perfeito, como também deu condições para fazer colorações ou luzes no mesmo dia da progressiva, sem desbotar, sem amarelar, sem afinar. Mas nem no meu mais louco sonho eu imaginava o que estava para acontecer. O método que eu criei, que eu batizei de método Lisos, começou a ser usado por centenas de profissionais nos mais diversos estados, cidades e vizinhanças de Brasil, Portugal e outros países pelo mundo. E eu comecei a receber resultados como esses. Nem eu poderia prever que o método daria certo desse tanto, a ponto de possibilitar o alisamento de 100% de um cabelo afro com uma única aplicação. Nem mesmo eu acreditava antes, mas os resultados não param de surgir. Todo dia eu recebo resultados como esses. E é por causa da minha missão de ajudar pessoas a realizarem seus sonhos através do trabalho com lisos perfeitos que você está aqui comigo hoje.